Pessoal, meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. Nós vamos conversar com Antônio Toledo, ele é CEO da Time Now, uma empresa capixaba de gerenciamento, né, que teve uma variação de receita 51% de 2018 para 2019, que é um crescimento expressivo, né, conforme pesquisa que foi feita aqui pela revista O Empreiteiro, dentro do ranking da engenharia brasileira 2020. Conta para a gente aí qual é o segredo aí como é que superar isso, né? Um momento não muito fácil lá atrás e de repente 2019 conseguiu assim avançar um pouco mais. Então, Augusto, o DNA da Terminal sempre foi um DNA de quem gosta muito de desafios, e a gente tem uma história de 24 anos completados agora em 2020. Dos 24 anos da história da Terminal, somente em 2 anos a gente não cresceu. Um foi o ano de 2009, que foi o ano, né, daquela crise terrível que a gente teve dos ativos imobiliários americanos, que colapsou todo o sistema financeiro global. Esse ano em 2009, a gente não cresceu. E o outro ano que a gente também não cresceu foi 2014, naquele pico ali da crise do governo Dilma, início do segundo mandato do governo Dilma. Tirando esses 2 anos, todos os demais anos a Terminal tem conseguido crescer. Basicamente, eu diria que não tem muito segredo no mundo empresarial, né? Na verdade, é fruto de muito esforço, de muito trabalho, de muito comprometimento, de muita visão estratégica. Não necessariamente você sempre acerta os caminhos estratégicos que você traça, mas o simples fato de você tentar traçá-los é sinal que você procura alguma saída, né? E o fato de estar sempre com esse mindset de tentar fazer algo diferente e melhor, acho que nos levou a crescer. Realmente crescemos bastante no ano de 2019, um ano muito difícil se a gente analisar todo o mercado de projetos e de engenharia como um todo no Brasil, mas eu diria que basicamente, porque nos últimos anos a Terminal tem investido muito em inovação, muito em tecnologia, e acho que isso nos preparou muito para que a gente conseguisse ter uma entrega de valor diferenciada para os nossos clientes, mesmo em momentos difíceis. E eu acho que nossos clientes percebem isso, e por isso que a gente consegue crescer, mesmo numa condição de mercado de engenharia de projetos não tão boa como a gente viu em 19. Não é à toa que mesmo em 2020, a gente ainda não fechou o ano de 2020, mas o primeiro semestre de 2020, a gente teve um primeiro semestre melhor do que o primeiro semestre de 2019, ou seja, mesmo em 2020, a gente tem uma previsão de também crescer em 2020, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, muito alicerçada por essa entrega de valor que a gente tem para os nossos clientes, que se baseia fortemente em tecnologia e inovação. Você atribui, Toledo, a isso um pouco uma cultura nova, diferente, ou algo chegando, né? Uma preocupação com gerenciamento, com projeto, um maior cuidado com isso, né? Quando antes a gente sabia, muitas vezes as empresas como a sua eram mais difíceis de entrar no mercado de construção, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É verdade, Augusto. Eu acho que a disciplina gestão de projetos, apesar de ser uma disciplina muito antiga, ela não é uma disciplina que eu diria que tem uma abrangência de uso que permeia todas as naturezas de projeto no Brasil. Os megaprojetos, projetos de grandes indústrias, projetos que têm um investimento de capital muito intenso, até pela característica de risco desse investimento, né, eles sempre utilizaram muito das melhores práticas de gerenciamento de projeto e, por consequência, sempre buscaram especialistas de gerenciamento de projetos, a Terminal é um deles. Mas eu diria que isso amadureceu. Hoje a gente já tem, claro, né, a maior parte dos clientes da Terminal são todos clientes industriais de grande porte, as maiores indústrias do Brasil, algumas até maiores do mundo, mas hoje a gente já tem clientes, investidores imobiliários, por exemplo, que contratam a Terminal para fazer gerenciamento dos portfólios imobiliários deles, para dar um exemplo de projetos que são menores, né? Um edifício normalmente fica aí numa ordem de
menos de 100 milhões de reais de investimento, né, já seria até um prédio bastante grande em termos de investimento. Então, hoje a gente já consegue mostrar que investir bem num gerenciamento de projeto e ter como parceiro uma gerenciadora de projetos que pode, de fato, entregar valor, o investimento que ele faz nesse gerenciamento e nessa gerenciadora é muito pequeno perto do ganho que ele tem de um projeto bem gerenciado, né? Não é à toa que o IPA fala que em torno de 65% dos projetos no mundo falham, ou por custo, ou por prazo, ou por alguns riscos que não foram mitigados. Então, assim, tem muito mato alto para ser cortado em gerenciamento de projetos, que eu acho que vale a pena investir bem nessa disciplina e ter uma boa gerenciadora como parceiro, porque certamente lá no bottom line do projeto ele vai ver que isso gerou um resultado muito melhor. Independente do tamanho do projeto, né? Independente, assim, dessa questão da cultura, né? O segmento, tecnicamente, também parece uma evolução, também está propondo ao mercado também umas soluções, vamos dizer, melhor, uma visualização disso. O que tem sido usado aí para o contratante poder enxergar vocês como prioridade importante? Na verdade, a tecnologia como um todo, de acesso à informação, de gestão da informação, evoluiu muito, né, Augusto, nos últimos tempos, e as boas empresas que percebem isso fazem um bom uso disso. E a Terminal tem tentado ser uma dessas empresas. A gente hoje já tem um software próprio de gerenciamento de projetos, né? Então, a gente chama esse software de Time Connect. Então, ele permite, de uma forma em real time, de que qualquer um dos stakeholders de um projeto consigam acessar essa plataforma de acordo com a senha desse stakeholder, ele tem acesso a determinados grupos de informação em tempo real. Então, a gente chama, inclusive, o Time Connect como ponto único da verdade, né? A gente fala em inglês the single points of the truth. Quer dizer, você consegue ter num único ambiente digital, no seu celular ou no computador, todas as informações de um projeto em tempo real, desde cronograma, físico, financeiro, fotos, imagens. Então, você consegue acessar tudo isso e tem uma agilidade na tomada de decisão fenomenal, coisa que talvez há 15, 20 anos atrás não fosse possível. E quando você adiciona a uma plataforma própria, que é essa que a Terminal tem, o Time Connect, outras tecnologias, por exemplo, tecnologia de imagem, hoje é possível você ter ganhos enormes de produtividade na fiscalização de campo, utilizando imagem. Você não precisa ter um exército de fiscais de campo, você precisa ter um sistema de imagens que te forneça essas imagens que você possa tomar decisão a partir dela. Então, quando você conecta uma plataforma, imagem, salas de controle remotas que você consegue tomar decisão a partir dessas imagens, você integra uma solução muito robusta sob o ponto de vista de gestão da informação e de baixo custo, porque normalmente os grandes projetos são em áreas isoladas, áreas remotas, então você não precisa levar o time todo para o campo, você pode trabalhar isso de uma forma remota, e tendo agilidade também, mesmo assim, na tomada de decisão. Então, essas são entregas tecnológicas que, é claro, suportadas pelo conhecimento, pelo know-how da empresa e por um time que saiba, de fato, executar bem e tomar a decisão, geram valor para o cliente de uma tal forma que talvez há 15, 20 anos atrás você precisaria de um time muito maior, de muito mais recursos, de muito mais energia. Então, acho que a tecnologia avançou o suficiente para que a gente consiga ter essa condição de ter uma tomada de decisão em projetos muito assertiva e muito ágil. Legal. Toledo, como é que você enxerga as empresas que vocês gerenciam, né? Que são os entes da cadeia, né? Os outros entes da cadeia. E como é que está essa relação? Como é que você observa também? Eles estão também preocupados com essa questão de atender o projeto, né? Como é que você avalia isso também? Olha, Augusto, quando você observa, principalmente, né, eu vou falar um pouco mais de megaprojetos, de projetos de grande porte, seja de infraestrutura ou industriais. Você tem o ente contratante, que são as grandes indústrias, que têm grande know-how, né, que tem uma gestão muito preparada, e
e que normalmente buscam a parceria de boas gerenciadoras de projeto, que também estão muito preparadas, não só a Terminal, várias outras estão preparadas para fazer a gestão desses grandes projetos. E você tem na outra ponta os prestadores de serviço e os fornecedores de materiais. Quando a gente olha para o prestador de serviço, para a montadora, para a construtora, para a empresa que tem a tecnologia de fornecer equipamento, você acaba tendo uma disparidade, uma desigualdade muito grande de competências. Você tem hoje grandes empresas que são multinacionais, seja do Brasil ou de fora do Brasil, que atuam no Brasil, essas têm muito know-how, muita condição de também entregar valor para o cliente. Mas você também tem um pouco de pequenas e médias montadoras, construtoras, que ainda têm uma jornada a ser percorrida em termos de entregar valor daquilo que a gente entende como melhor prática de gerenciamento de projetos. Então, ao mesmo tempo que você trabalha com parceiro de nível internacional, que atuam no mundo todo e tem extrema capacidade de participar de grandes projetos, a gente ainda tem construtoras, montadoras, que a gente tem que fazer uma orientação de qual é a melhor forma de construir um cronograma, de como é que você acomoda determinadas situações num cronograma, como é que você gerencia risco para poder mitigá-los. Então, aí a gerenciadora acaba tendo que entrar um pouco no trabalho dessas montadoras e construtoras um pouco melhores para que a gente consiga entregar um bom trabalho para o cliente. Então, acaba tendo de tudo no mercado. Algumas empresas evoluíram muito, e mesmo de médio e pequeno porte, você tem boas construtoras e boas montadoras, mas isso não é uma forma, eu diria que isso não é em todo o mercado. A gente ainda tem elos no mercado que precisam de um trabalho maior de desenvolvimento para que a gente consiga fazer projetos cada vez melhores. Toledo, o que você sugere, assim, para diminuir um pouco esse gap? Até é importante para a engenharia, né? Olha, Augusto, é preciso que, o que eu diria, né? A gente, infelizmente, tem uma cultura no Brasil de que a gente parte muito, valoriza muito a execução e valoriza pouco outras disciplinas que talvez facilitariam muito a execução. Então, a gente fala de projeto, gestão de risco, desenvolvimento e qualificação profissional. Então, são disciplinas que, se não tiverem bem estruturadas, se você não tiver uma boa gestão de risco, se você não tiver um planejamento muito bem feito do teu empreendimento, e se você não tiver um time muito qualificado, tanto do ponto de vista de liderança, quanto do ponto de vista de especialistas, da turma de execução, não tem jeito, a execução não vai ficar boa. E quando a importância dessas outras disciplinas em um nível, se comparadas à execução, acho que a gente vai ter cada vez mais uma execução cada vez melhor. E tem muita empresa que já percebeu isso. As de grande porte, eu diria que praticamente todas perceberam, mas mesmo as de pequeno e médio porte já valorizam uma boa gestão de projetos. Eu acho que quem entende que gestão de projetos é muito mais do que executar o projeto, eu acho que já dá um grande passo no sentido da gente ter empreendimentos cada vez mais bem-sucedidos no Brasil. Legal, você estava falando assim do crescimento do ano passado, e esse ano também mira aí também um novo avanço aí, e você está no começo da cadeia, né? Eu queria que você avalie, isso é interessante porque cria um otimismo, né? Queria que você avaliasse também esse aspecto. Olha, o que a gente tem percebido? A crise da pandemia do coronavírus, ela foi muito severa sob o ponto de vista econômico, mas ela não afeta de forma igual todos os mercados da economia de um país. Quando você olha para segmentos ligados a varejo, a entretenimento, eles foram severamente atingidos, né? Shopping, show, cinema, né? Os mercados ligados a esse tipo de negócio foram extremamente afetados. Mas quando você olha para o outro extremo, para mercados ligados à indústria de base, que é o principal segmento que a Terminal atende, claro, elas foram afetadas, mas numa proporção muito menor. E eu diria, eu vou mais longe, muitos desses mercados já estão, inclusive, crescendo. Então, quando você olha para mineração, principalmente minério de ferro, o preço do minério de ferro está nas máximas. Então, toda a cadeia ligada à mineração
está tendo um desempenho positivo em 2020. Química, petroquímica também, né, as questões ligadas ao plástico têm crescido, papel e celulose, o preço da celulose tem crescido em 2020. Então, esses são mercados que a Terminal tem a maioria dos seus clientes. Nesses segmentos, não parou, até porque são indústrias consideradas essenciais, né, como é que você não teria aço, plástico, papel, né, no momento mesmo de crise. Então, isso não parou. E esses preços, né, tudo indica, a gente deve viver nos próximos 10 anos um novo ciclo de commodities. Então, na visão da Terminal, setores ligados a commodities, como eu disse, minerais, químico, petroquímico, papel e celulose, dentre outros, a gente entende que vai crescer. E como é que a gente consegue, inclusive, medir isso, né? Muitos projetos tem havido muito investimentos em projetos de indústria de base. Então, a gente tem alguns projetos relacionados a papel e celulose, a mineração, mesmo a química e petroquímica tem havido investimentos. Então, a gente já participa de projetos, né, que vão estar entrando com produção mais à frente nesse ciclo de commodities, mas que o projeto já tem começado. Então, eu diria que, sob o ponto de vista da indústria de base, o ano não foi tão ruim quanto a outros setores. Então, inclusive, tem tido muito investimento dos atores ligados à indústria de base em 2020. E soma-se a isso um outro ciclo que eu acho também que é um ciclo positivo que se inicia agora, principalmente em função de taxas de juros tão baixas, que é o ciclo ligado ao mercado imobiliário, que é um mercado que também a Terminal tem começado a atuar mais recentemente, que a gente também acha que é um ciclo que vai ser virtuoso aí nos próximos 10 anos, se a gente manter essas premissas macroeconômicas de juros baixos, que é o que os economistas preveem que ainda vai prevalecer por algum tempo. Então, eu diria que tanto no mercado imobiliário quanto da indústria de base, a gente tem uma tendência de viver um ciclo virtuoso aí nos próximos 10 anos, o que eu acho que é muito positivo. Passando 2020, se nada de anormal acontecer de novo, a gente acha que a gente vai viver um ciclo positivo, tanto na indústria de base, principalmente ligada a commodities, como também na indústria ligada ao mercado imobiliário. Toledo, a pandemia, pós-pandemia, muda os projetos? Você acha que chega a alterar alguma coisa? A gente sabe que essa questão, principalmente em projetos onde tem grande concentração de pessoas, provavelmente deve estar pensando como é que vai ser o desenvolvimento pós-pandemia desses projetos, né? Você citou vários segmentos que estão estacionados, né? E eles agora, para voltar a se desenvolver, vão depender dessas medidas e a engenharia está envolvida nisso, né? Com todo o setor. Eu queria que, se você identifica isso, como é que você olha isso, essa questão da pós-pandemia, né, na engenharia? Eu acho que eu tenho uma visão muito positiva, Augusto, para a engenharia pós-pandemia, por dois fatores. O primeiro fator é que, macroeconomicamente falando, quando você tem um cenário de juros baixos, é natural que haja um ambiente maior para investimento em projetos. Né? O duro é o projeto concorrer com a taxa Selic de mais de 14%. Para que você vai investir num projeto que traz um risco embutido nele, sendo que você pode deixar o dinheiro no banco e ganhar um valor tão alto, né? Como a gente tinha há pouco tempo atrás no Brasil. Então, com a taxa de juros mais baixa, começa a fazer muito sentido você aportar recursos, né, em projetos, né? Porque aí a rentabilidade do projeto ela fica extremamente favorável. Aí eu estou falando de projeto de infraestrutura, estou falando de projetos industriais, eu estou falando de projetos ligados ao agronegócio. Então, acho que e a pandemia criou um ambiente de juros baixos no mundo como um todo, né? Então, eu acho que quem tem capital vai procurar bons projetos para investir, sejam projetos industriais, sejam projetos imobiliários. Então, isso traz um elemento muito positivo para a engenharia como um todo. Então, acho que isso é um efeito colateral positivo que a crise do coronavírus traz, que é você criar um ambiente macroeconômico que viabilize muito os projetos. E outro fator que eu acho positivo é o fator tecnológico. Eu acho que a pandemia do coronavírus acelerou muitas tecnologias e, principalmente, acelerou a percepção
dos atores envolvidos na engenharia de aceitarem o risco de buscar novas tecnologias, né? Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo um bate-papo virtual que já existia, que talvez algum tempo atrás a gente teria que buscar uma reunião presencial, e hoje isso funciona muito bem. Isso é um exemplo, parece que banal, mas isso traz uma redução de custo extrema numa gestão de projetos. Você reduz viagens, você reduz movimentação, você reduz tempo de deslocamento, e isso é custo reduzido, né? Então, acho que os avanços que em termos de aceleração do uso que a pandemia do coronavírus trouxe para inúmeras tecnologias, eu acho que também são alavancas importantes para a engenharia, e que os atores envolvidos na engenharia, sejam eles construtoras, montadoras, sejam eles as pessoas que têm o capital para investir, gerenciadoras de projetos, empresas de engenharia, de design, que entenderem o melhor uso dessas tecnologias, eu acho que também vão ter um ciclo muito positivo para frente. Então, eu acho que, claro, a questão do coronavírus traz fatores negativos, principalmente relacionados à saúde da população, a impactos econômicos, mas eu acho que ela também tem efeitos colaterais positivos. Eu acho que é a questão macroeconômica, que cria um ambiente bom para se investir em projetos, e o outro é o avanço das tecnologias, que também traz ganho de produtividade e redução de custo para os projetos, o que viabiliza ainda mais o investir em projetos. Legal. Toledo, estamos indo para o final aqui da nossa conversa. Vou deixar a palavra final aí para você, um tom de otimismo. Como é que você enxerga aí o futuro? Né? Eu acho que, Augusto, eu já tenho falado há algum tempo, né? O futuro da engenharia, eu acho que necessariamente passa pela inovação e pela tecnologia. E a gente tem que olhar para crises sempre com viés de oportunidade. E se a gente tiver um olhar de oportunidade e pensar em como fazer uso da inovação e tecnologia para capturar essas oportunidades, eu tenho certeza que a gente aqui no Brasil, que sempre teve uma tradição muito forte de engenharia, a gente vai sair com a engenharia cada vez melhor. Então, eu tenho a convicção de que os bons players do segmento de engenharia, que estão fazendo uso intensivo de inovação e tecnologia, que olham para essa crise como oportunidade, vão sair empresas melhores lá na frente, e eu tenho a convicção e a expectativa que isso seja uma verdade em todo o segmento de engenharia no Brasil. Como eu disse, para terminar, a gente tem, inclusive, indo bem no ano de 2020, né? A gente talvez uma prova real de que, se de fato investir bem em inovação, em tecnologia e buscar capturar as oportunidades, a gente consegue sair melhor dessa crise, e é isso que eu espero e desejo para todo o segmento de engenharia aqui no Brasil. Legal, conversando com o Antônio Toledo, ele é CEO da TimeNow, uma empresa capixaba de gerenciamento tradicional, atua em empresas de grande porte, atua com empresas de grande porte. Eu já visitei algumas que ele estava presente lá, gerenciando a obra. Eu agradeço de novo, parabéns aí pelo crescimento, né, registrado nos últimos anos, e obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um abraço.